Labão não era um homem fácil de lidar. Ele era esperto, ambicioso e sempre buscava levar vantagem. Apesar de ter acolhido Jacó em sua casa, não demorou para que ele percebesse o valor do trabalho de Jacó. Desde que Jacó havia assumido a responsabilidade pelos rebanhos, o rebanho de Labão crescia como nunca antes. O próprio Labão admitiu: "Tenho aprendido por meio de sinais que o Senhor me abençoou por sua causa." Com o tempo, Jacó percebeu que não poderia passar a vida inteira enriquecendo Labão enquanto ele próprio permanecia sem nada. Então chegou um momento em que ele procurou Labão para propor um acordo. "Deixe-me ir para minha terra, para a casa de meu pai. Mas antes façamos um pacto. Eu continuarei cuidando de seus rebanhos, mas as ovelhas e cabras manchadas e malhadas serão meu pagamento. O resto será seu." Labão, que sempre pensava em si mesmo, viu a proposta como vantajosa. "Está bem", disse ele. "Faremos como você sugeriu." Mas em segredo, Labão tentou trapacear. Ele separou as melhores ovelhas e cabras malhadas e manchadas e as tirou do alcance de Jacó, enviando-as para longe com seus próprios filhos. Mas Jacó, guiado por Deus e com sua esperteza natural, encontrou uma solução. Ele usou técnicas para estimular os animais a reproduzirem de forma a gerar mais filhotes manchados e malhados. Deus estava com ele e, aos poucos, o rebanho de Jacó crescia mais forte e mais numeroso do que o de Labão. Conforme os rebanhos de Jacó prosperavam, ele também acumulava riquezas. Ele adquiriu servos, camelos e jumentos. Sua família estava crescendo e ele finalmente começava a ver a recompensa por anos de trabalho árduo. Mas essa prosperidade também trouxe problemas. Os filhos de Labão começaram a murmurar. Eles viam a crescente riqueza de Jacó e sentiam que ele estava tirando o que deveria ser deles. "Jacó tomou tudo o que era de nosso pai e se tornou rico com o que pertencia a ele", diziam uns aos outros. O próprio Labão começou a olhar para Jacó com desconfiança. A relação que antes era amistosa começou a se deteriorar. Jacó percebeu a mudança no comportamento de Labão e de sua família. Os olhares antes amistosos agora estavam cheios de inveja. Os murmúrios e sussurros aumentavam a cada dia. Ele sabia que o clima estava se tornando insustentável. Foi então que Deus falou com ele, dizendo: "Volte para a terra de seus pais e para os seus parentes, e eu estarei com você." Jacó chamou Raquel e Lia ao campo, longe dos ouvidos de Labão, e compartilhou com elas tudo o que estava acontecendo. Ele explicou como Deus havia abençoado seu trabalho, mesmo diante das tentativas de Labão de enganá-lo. Raquel e Lia, cientes da atitude de seu pai, apoiaram Jacó. Elas concordaram que era hora de partir. Assim, Jacó começou a planejar sua partida. Ele sabia que não seria fácil, mas confiava que Deus estava guiando seus passos. A prosperidade de Jacó, embora fruto de trabalho duro e da bênção divina, despertou a inveja de Labão e seus filhos, tornando evidente que o tempo de Jacó em Harã estava chegando ao fim. Essa fase da vida de Jacó mostrou não apenas sua habilidade em lidar com adversidades, mas também como Deus estava presente, guiando e abençoando-o, mesmo em meio à inveja e ao conflito. O caminho de volta à terra prometida seria cheio de desafios, mas Jacó estava pronto para confiar em Deus e seguir em frente. Após anos de trabalho árduo e tensão crescente na casa de Labão, Jacó sabia que o momento de partir havia chegado. Ele observava os olhares desconfiados de Labão e ouvia os murmúrios de seus filhos, que o acusavam de tomar tudo o que era deles. A situação estava insustentável, e Jacó, agora um homem rico, com uma grande família e muitos bens, sentiu que Deus o estava chamando para voltar à terra de seus pais. Em uma noite tranquila, Jacó recebeu a orientação divina que confirmou sua decisão. Deus falou com ele: "Volte para a terra de seus pais e para seus parentes, e eu estarei com você." Essas palavras encheram o coração de Jacó de coragem, mas ele sabia que não seria uma partida simples. Labão era um homem controlador e não permitiria facilmente que Jacó levasse tudo o que havia acumulado. Então Jacó planejou sua fuga em segredo. Ele reuniu Raquel, Lia e seus filhos no campo, longe dos olhos atentos de Labão, e explicou sua decisão. "Deus tem visto o quanto trabalhei para seu pai e como ele tem me enganado repetidamente. Mesmo assim, ele me abençoou.
Agora Deus me chamou para voltar à minha terra. É hora de partir. Raquel e Lia, que também sentiam o peso do tratamento injusto de Labão, concordaram imediatamente. Elas disseram: não há mais nada para nós na casa de nosso pai. Tudo o que Deus tirou dele pertence a nós e a nossos filhos. Faça tudo o que Deus lhe disse. Assim, numa manhã silenciosa, enquanto Labão estava fora cuidando de seus rebanhos, Jacó reuniu sua família, seus servos e seus bens e partiu. O grupo era grande. Suas esposas e filhos viajavam em tendas, enquanto seus servos conduziam os enormes rebanhos. Jacó sabia que cada passo o levava para mais longe de Labão, mas também para mais perto da terra que Deus lhe prometera. No entanto, antes de partir, um detalhe importante aconteceu. Raquel, sem o conhecimento de Jacó, roubou os ídolos do lar de seu pai. Talvez por apego ao passado, talvez como uma forma de simbolizar que a bênção agora pertencia a Jacó e sua família. Esse ato, embora feito em segredo, seria um ponto de conflito adiante. Quando Labão voltou e percebeu que Jacó havia fugido, ele ficou furioso. Sentindo-se traído, ele reuniu seus homens e partiu em perseguição. Durante 7 dias, Labão seguiu os rastros de Jacó, determinado a confrontá-lo e, possivelmente, tomar tudo de volta. Mas na noite antes de alcançar Jacó, algo inesperado aconteceu. Deus apareceu a Labão em um sonho e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó que seja bom ou mal. Essas palavras acalmaram Labão e o fizeram pensar 2 vezes antes de agir impulsivamente. Quando finalmente alcançou Jacó, Labão confrontou-o, mas o tom de sua voz era diferente. Por que você fugiu às escondidas, sem me dizer nada? Eu teria despedido você com festa, com cânticos, tamborins e harpas. Mas você nem me deixou beijar meus netos e minhas filhas. O que você fez não foi certo. Jacó, sentindo-se injustiçado, respondeu: eu fugi porque tive medo. Pensei que você poderia tomar suas filhas à força. Trabalhei para você por 20 anos. Durante todo esse tempo, nunca roubei nada. E mesmo quando você mudava meu salário 10 vezes, Deus não permitiu que eu fosse prejudicado. Se não fosse pelo Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, você teria me mandado embora de mãos vazias. Labão, ainda desconfiado, questionou sobre seus ídolos desaparecidos. Mas Jacó, que não sabia do ato de Raquel, permitiu que Labão procurasse em todo o acampamento. Labão vasculhou as tendas de todos, mas não encontrou nada. Raquel, mostrando astúcia, escondeu os ídolos sob uma cela e sentou-se sobre eles, alegando estar indisposta. No final, Labão percebeu que não tinha como continuar a disputa. Ele propôs um pacto de paz. Eles ergueram uma coluna de pedras como testemunho de que nenhum dos dois atravessaria aquele limite para prejudicar o outro. Labão disse: o Senhor seja testemunha entre nós. Eles celebraram com uma refeição, e na manhã seguinte, Labão se despediu de suas filhas e netos, abençoou-os e retornou para sua terra. Jacó, agora livre da sombra de Labão, olhou para o horizonte. Ele sabia que ainda havia desafios à sua frente, mas o Deus que o havia guiado até ali continuaria a protegê-lo. O pacto com Labão marcava o fim de um capítulo de conflitos e o início de sua jornada rumo ao cumprimento das promessas divinas. Jacó seguia com sua família e todos os seus bens, avançando rumo à terra de seus pais, mas havia um peso em seu coração. Ele sabia que, para completar sua jornada, teria que enfrentar um medo que o acompanhava desde o dia em que fugiu de casa: o reencontro com Esaú. A lembrança de Esaú furioso, prometendo matá-lo por ter roubado a bênção, era algo que Jacó nunca esqueceu. Enquanto caminhava, Jacó refletia sobre como Esaú reagiria ao vê-lo novamente. Será que a ira de seu irmão ainda ardia? Será que Esaú reuniria homens para atacá-lo? Jacó sabia que estava vulnerável. Ele tinha esposas, filhos e rebanhos. Tudo o que havia construído ao longo dos anos poderia ser destruído em um instante se Esaú decidisse se vingar. Jacó enviou mensageiros à frente, com a tarefa de levar uma mensagem a Esaú. Ele instruiu-os a dizer: assim diz seu servo Jacó: estive morando com Labão e permaneci lá até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas.
Estou enviando esta mensagem ao meu senhor para encontrar favor aos seus olhos. Os mensageiros partiram, mas quando voltaram, trouxeram notícias que gelaram o coração de Jacó. Esaú está vindo ao seu encontro e com ele 400 homens. Jacó ficou tomado pelo medo e pela angústia. 400 homens significavam guerra. Ele sabia que precisava agir com sabedoria e rapidez. Jacó dividiu tudo o que tinha em 2 grupos: sua família, servos e rebanhos. Ele pensava: se Esaú atacar um grupo, o outro poderá escapar. Mesmo assim, o medo continuava a dominá-lo. Ele fez o que sabia que era mais poderoso naquele momento. Orou a Deus. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que mostraste ao teu servo. Quando atravessei este Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora tenho 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, pois tenho medo que ele venha me atacar, bem como as mães e as crianças. Mas tu disseste: certamente eu o farei prosperar e tornarei sua descendência como a areia do mar, tão numerosa que ninguém pode contá-la. Após orar, Jacó teve uma ideia. Ele separou um grande presente para Esaú, um total de 580 animais, incluindo cabras, carneiros, camelos, vacas e jumentos. Ele organizou os rebanhos em grupos e instruiu seus servos: vão à frente e mantenham uma distância entre cada grupo. Quando meu irmão Esaú perguntar: a quem você pertence? Para onde vai? E de quem são todos esses animais à sua frente? Respondam: são de seu servo Jacó. É um presente enviado a meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Jacó esperava que esses presentes apaziguassem a ira de Esaú. Ele pensava: vou enviar este presente à frente, e talvez ele me aceite. Só então eu o verei face a face. Mesmo assim, a ansiedade não o abandonava. Naquela noite, Jacó ficou sozinho, cruzando o val do rio Jaboque com sua família. Ele sabia que o dia seguinte seria decisivo. Ele não tinha controle sobre como Esaú reagiria, mas em seu coração, Jacó estava se preparando tanto para o perdão quanto para o confronto. Amanhã seria o dia de encarar o irmão que ele havia enganado, e talvez o passado que ele tanto temia finalmente seria resolvido. A noite era escura, silenciosa, e o ar estava pesado de tensão. Jacó estava sozinho, separado de sua família, que ele havia enviado para atravessar o rio Jaboque. Com a mente cheia de preocupações sobre o encontro iminente com Esaú, ele sabia que aquele momento era crucial. O medo e a culpa o consumiam, mas também havia algo mais profundo, um desejo de redenção, uma necessidade de ser transformado. Enquanto Jacó permanecia sozinho, algo incomum aconteceu. Um homem apareceu surgindo das sombras. Não houve palavras iniciais, apenas um confronto direto e repentino. Esse homem misterioso avançou contra Jacó e os dois começaram a lutar. Era uma luta física, intensa, quase sobre-humana. Jacó, já exausto pelas tensões do dia, agora se encontrava em uma batalha que parecia interminável. A luta continuou por horas, enquanto ambos rolavam pelo chão, se empurrando e tentando subjugar um ao outro. Jacó, com toda a sua astúcia e determinação, recusava-se a desistir. Mas havia algo estranho sobre esse homem. Ele não era como qualquer outro adversário que Jacó já enfrentara. Sua força era sobrenatural e, ao mesmo tempo, parecia estar controlando a intensidade do confronto. Quando a madrugada começou a despontar, o homem finalmente falou. Ele percebeu que Jacó não desistiria. Então, com um simples toque em sua coxa, ele deslocou o quadril de Jacó. A dor foi intensa e repentina, mas mesmo assim, Jacó não soltou seu adversário. Pelo contrário, ele segurou o homem ainda mais firmemente. Deixe-me ir, pois já está amanhecendo, disse o homem misterioso. Mas Jacó, mesmo ferido e sem forças, respondeu com firmeza. Não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Aquela resposta revelou algo profundo. Jacó não estava mais apenas lutando por sua vida ou por orgulho. Ele estava lutando por algo maior. Ele queria a bênção que mudaria sua história, algo que daria sentido ao tumulto de sua vida até aquele momento.
O homem então perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu: meu nome é Jacó. O significado desse nome, aquele que agarra pelo calcanhar, ou suplantador, carregava o peso de uma vida de engano e luta por coisas que não eram dele por direito. O homem respondeu: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Naquele instante, Jacó percebeu que ele não estava lutando com um homem comum. Ele estava diante do próprio Deus. O mistério da luta foi revelado. Não era apenas um confronto físico, mas uma batalha espiritual. Deus estava trabalhando na vida de Jacó, moldando-o, transformando-o, e aquele momento marcaria o início de uma nova identidade. Jacó, agora chamado Israel, percebeu a profundidade daquela experiência. Ele recebeu a bênção que tanto buscava, mas também ficou marcado pelo encontro. Seu quadril deslocado o faria mancar pelo resto da vida, um lembrete constante de que ele havia lutado com Deus e saído transformado. Quando o homem desapareceu, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: vi Deus face a face e minha vida foi poupada. O sol nasceu iluminando seu rosto cansado, mas em paz. Jacó agora não era mais apenas o suplantador. Ele era Israel, o homem que lutou com Deus e foi abençoado. Na manhã seguinte, com o coração transformado, Jacó se preparou para enfrentar Esaú. Ele sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele agora carregava um novo nome, uma nova identidade e a certeza de que Deus estava com ele em cada passo de sua jornada. O dia finalmente chegou. O sol mal havia nascido e Jacó já estava em pé, preparando-se para o encontro que tanto temia. O horizonte parecia infinito, mas em algum ponto distante, Esaú estava vindo ao seu encontro. Jacó havia passado a noite lutando, não apenas fisicamente com Deus, mas também internamente com seus medos e culpas. Agora, com uma nova identidade e a bênção divina, ele sabia que precisava enfrentar o passado. Jacó organizou sua comitiva cuidadosamente. À frente, ele colocou os presentes para Esaú, rebanhos e mais rebanhos de cabras, ovelhas, camelos, bois e jumentos, enviados em grupos separados. Ele esperava que cada grupo de animais funcionasse como um lembrete de sua humildade e desejo de paz. Ele instruíra seus servos a dizerem repetidamente: estas são ofertas de seu servo Jacó para meu senhor Esaú. Jacó está vindo atrás de nós. Atrás dos presentes, Jacó organizou sua família em grupos. Primeiro as servas com seus filhos, depois Lia com os dela, e por último, Raquel com José. Jacó estava determinado a proteger os mais queridos, mesmo que significasse colocar-se em maior perigo. Quando tudo estava pronto, Jacó tomou uma atitude surpreendente. Ele foi à frente de todos, colocando-se como o primeiro a encontrar Esaú. Enquanto caminhava, ele sentia seu coração bater forte, mas sua determinação o movia. Ao avistar Esaú e seus 400 homens ao longe, Jacó parou e se inclinou ao chão. Ele se curvou uma vez, depois outra, até 7 vezes, num gesto de humildade e submissão, demonstrando respeito e arrependimento. Então aconteceu algo que Jacó jamais esperava. Esaú, que ele imaginava estar cheio de ódio e sede de vingança, correu em sua direção, mas não com uma espada em mãos ou raiva nos olhos. Esaú abriu os braços e, antes que Jacó pudesse reagir, o abraçou. Ele o envolveu em um abraço caloroso, cheio de emoção. Os dois irmãos que haviam sido separados por anos de rivalidade, mentiras e medo, finalmente se encontraram como família novamente. Esaú beijou Jacó e ambos choraram. Por um momento, o peso de tudo o que os separava desapareceu. Jacó, com lágrimas nos olhos, disse: ver seu rosto é como ver o rosto de Deus, agora que você me recebeu tão bem. Essas palavras eram mais do que uma expressão de gratidão. Jacó havia encontrado perdão e graça, algo que ele sabia que vinha de Deus. Esaú, por sua vez, olhou para os presentes e perguntou: o que você quer dizer com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: são para encontrar favor aos seus olhos, meu senhor. Esaú sorriu e disse: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde o que é seu. Mas Jacó insistiu. Ele queria que Esaú aceitasse, não apenas como um presente,
mas como um símbolo de reconciliação. Relutante, Esaú finalmente aceitou, permitindo que a paz fosse selada entre eles. Os dois conversaram por um tempo e Esaú sugeriu: "Vamos seguir juntos. Eu o acompanharei." Mas Jacó, ainda consciente do ritmo mais lento de sua família e rebanhos, pediu para seguirem um ritmo mais devagar. Eles se despediram com respeito mútuo e seguiram seus caminhos. Aquele encontro não foi apenas um momento de reconciliação entre dois irmãos. Foi a conclusão de uma jornada espiritual para Jacó, que começou com engano e medo, mas terminou em graça e renovação. Esaú, com seu ato de perdão, mostrou que, mesmo em meio à dor do passado, há espaço para o amor. E Jacó, com seu novo nome e nova identidade, saiu daquele encontro transformado, pronto para continuar sua jornada na terra que Deus lhe prometera. Após anos de lutas, incertezas e crescimento espiritual, Jacó finalmente cruzava os limites da terra que Deus havia prometido a seus antepassados. A visão das colinas e campos de Canaã era ao mesmo tempo familiar e emocionante. Cada passo era um lembrete das promessas feitas por Deus e da jornada árdua que ele havia percorrido para chegar ali. Quando Jacó entrou em Canaã, não estava mais sozinho, como quando fugira de Esaú tantos anos antes. Agora ele trazia consigo uma grande família, esposas, filhos e filhas, além de vastos rebanhos e servos. Ele era um homem transformado, não mais o jovem astuto que enganava para conquistar, mas Israel, um homem que havia lutado com Deus e vencido, marcado pelo toque divino que o fazia mancar, mas também pelo propósito que carregava. Jacó fez sua primeira parada em Siquém, uma cidade central em Canaã. Ali ele comprou uma parte da terra dos filhos de Hamor por 100 peças de prata. Essa terra seria um símbolo do compromisso de Jacó de se estabelecer na terra que Deus lhe prometera. Ele construiu um altar e o chamou de El Eloher Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Esse gesto era mais do que simbólico, era um reconhecimento público de que Deus era o centro de sua vida e o sustentador de suas bênçãos. A vida em Canaã, no entanto, não era livre de desafios. Jacó ainda enfrentaria momentos de tensão e dor, como o conflito em Siquém envolvendo sua filha Diná, mas cada obstáculo era uma oportunidade de confiar em Deus. Apesar dos altos e baixos, ele sabia que estava vivendo no cumprimento da promessa divina. Em Betel, o lugar onde ele havia sonhado com a escada celestial enquanto fugia de Esaú, Jacó voltou a se encontrar com Deus. Ele ergueu um altar naquele lugar sagrado e o renomeou El Betel, Deus de Betel, em reconhecimento de que aquele era o lugar onde Deus havia reafirmado suas promessas e lhe dado esperança no momento mais sombrio de sua vida. Ali, Deus apareceu novamente a Jacó e confirmou sua nova identidade, dizendo: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e uma comunidade de nações procederão de você, e reis sairão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, também a darei a você e à sua descendência." Apesar das dores que ainda enfrentaria, como a morte de Raquel no parto de Benjamim e a aparente perda de José, Jacó continuou a confiar em Deus. Ele viu sua família crescer e prosperar, as sementes das 12 tribos de Israel germinando diante de seus olhos. Jacó finalmente cumpriu a promessa de Deus, estabelecendo-se na terra de Canaã e marcando o início de uma história maior. A formação de um povo escolhido. Ele era um homem que havia enfrentado a vida com todas as suas complexidades: engano, reconciliação, luta e fé. E ao final, provou ser o exemplo de como Deus transforma corações e cumpre seus planos em meio às imperfeições humanas. A terra prometida agora era o lar da descendência de Jacó, o lugar onde as promessas divinas começariam a tomar forma em toda a sua plenitude.